Váqua, Gisele Nutritauros, Estúdio Carvalho, Jana, tudo bem? Como que vocês estão? Muito boa noite, W Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live, no nosso canal. Hoje o desafio é duplo, Vida 7, muito bem. Filmagem para cá pro Instagram, filmagem para cá pro YouTube. Aí a gente vai colocando as duas câmeras agora para ajustar. Hoje a nossa live é para dar continuidade ao estudo, na verdade as pílulas, né, que eu compilei aqui na Eleve sobre liderança, sobre autoliderança. E gente, esse tema ele é riquíssimo, ele é muito vasto. E ele casa em todos os ambientes. Ele casa no ambiente do autoconhecimento. Ei, Alice, quanto tempo! Letícia, seja bem-vinda! Então, o tema da autoliderança, ele casa em todos os mundos, né? Eu comento muito nas palestras, na mentoria, que a gente pega um mundo interno, que é do autoconhecimento, e o mundo externo, que é como que eu realizo isso que eu quero fazer como ação, como prática, como projeto, como empreendimento, como negócio, como projeto de vida para o mundo. Então, como a gente casa esses dois mundos? E a liderança, ela casa muito bem todos eles, né? Não só na questão corporativa, como eu venho falando, não só na questão de empresas, porque essa linguagem da liderança ela é muito comum para essa linguagem corporativa, mas sim da liderança para a nossa vida, para a nossa carreira, para as coisas que eu quero construir e conquistar. Então a pílula que a gente tá... Ai, Ana, ansiosa pelo workshop do dia 23, vai ser fantástico, eu vou comentar um pouquinho agora no final como que a gente vai trabalhar eles. Então vamos lá. O que é a proposta da gente trabalhar hoje? Cada dia que eu faço uma live, ela está relacionada às pílulas que a gente vem trabalhando ao longo desse período aqui no Stories, tá? A pílula de hoje, a pílula de ontem é: seja foda e evolua. Eu adoro ensinar o povo a ser foda. O pessoal morre de rir comigo por conta de quê? A gente não aprendeu, né? Quem aprendeu são exceções, na maioria dentro do consciente coletivo, dentro do inconsciente coletivo, dentro da nossa geração, nós não aprendemos a nos valorizar, a valorizar os nossos pontos fortes, os nossos valores, os nossos talentos e os nossos dons, tá? Então, como a gente não aprendeu a valorizar isso, a gente acha que a pessoa se acha... Nossa, ela é metida demais, ela tá, né, a gente comentava muito nisso, a pessoa tá se achando. A pessoa que ela é muito segura de si, que ela tem muita confiança, olha eu arrumando sempre a postura para falar desse tema. A pessoa que tem confiança, que tem postura, que ela trabalha muito bem os pontos fortes dela, que ela auto se lidera, ela tem esse reconhecimento desses pontos fortes, ela tem a aplicabilidade desses pontos fortes e ela age frente a esses pontos fortes no seu dia a dia, na sua rotina. Então vamos aprender a ser foda, né? A gente tem que aprender a ser foda. Vai ter dias que não dá para ter esse sentimento, vai ter dias que o meu estado interno não vai me permitir isso. Mas a gente tem que aprender a trabalhar os nossos pontos fortes, os nossos talentos, os nossos dons e, além de trabalhar a gente no mundo interno, trabalhar como eu vou colocar isso como prática para o mundo externo, para o meu projeto, para a minha família, para a minha empresa, para a minha casa, para a minha carreira, para onde eu quiser colocar isso. Então, primeira coisa que a gente vai pensar, faz uma lista, né? Eu sempre dou tarefinhas, então já vem pra live com papel e caneta. Faz uma lista do que você faz bem, do que você gosta de fazer, do que você tem prazer em fazer e que a sensação de você realizar aquela atividade te traz um bem-estar, te traz uma sensação boa.
Não necessariamente você vai ter alegrias o tempo inteiro, você vai ter êxtase o tempo inteiro, mas a sensação de estar realizando alguma coisa é uma sensação muito boa. Vou exemplificar para vocês. Quando a gente fala, eu falo muito em treinamento e em mentoria, né, principalmente nas mentorias individuais, que os clientes eles chegam com questões assim: eu não estou conseguindo evoluir, eu não estou conseguindo o objetivo, eu estou inseguro na posição que eu estou, o meu estado interno não me permite entender quais são os meus pontos fortes. Eu não consigo ver o que eu faço de bom, eu não consigo entender o que eu faço de bom, mas a lista do que é ruim, a lista da qualidade negativa, ela é imensa, né, gente? Então eu começo a falar assim, então vamos lá. No seu dia a dia, e aí eu vou fazer isso com vocês que estão aqui, e quem vai assistir a gente depois. No dia a dia de vocês, qual que é a atividade rotineira, corriqueira, que cada um que tá aqui faz, cada um de vocês que tá aí faz, e que faz de uma maneira leve, e que faz que eu use os meus recursos internos e que ele não é pesado. Eu faço essa atividade e essa atividade ela me retorna em bem-estar, em sensação de bem-estar. Eu faço e quando eu estou nessa atividade, eu me entrego, eu me engajo, eu entro num flow, né, num fluir que eu perco a noção do tempo ou eu gasto pouca energia para desenvolver essas atividades. Tá ok? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Então vamos pensar, eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu já falei e vou sempre repetir porque pontos fortes a gente tem que reconhecer, interiorizar, firmar ele e expor. E colocar ele como ação, colocar ele como prática, porque se não tiver prática, não enraiza. Eu sou uma pessoa muito criativa. Um dos meus pontos fortes é a criatividade. Até eu entender esse ponto forte, me reconectar com ele, reconhecer, firmar ele no meu valor, né, no meu reconhecimento das minhas qualidades, eu, no meu estado interno, lá dentro, lá naqueles pensamentos que todo mundo tem, que tem hora que eles são enormes aqui, eu achava que eu tinha pouco foco. Por quê? Eu me envolvia num projeto, esse projeto, eu desenvolvi o projeto, eu desenvolvi a metodologia, eu executava o projeto e na hora da segunda etapa, ou na hora de repetir isso, a energia ia lá para baixo. Na hora que esse projeto, ele rodava todinho, ele validava, ele ficava redondinho, agora era só replicar ele, minha energia lá para baixo. O que eu buscava? Eu já me buscava, eu me envolvia com outros projetos. Alguém chegava e falava, Tati, eu tenho uma coisa aqui pra gente fazer. Eu falava, opa, vambora. E vamos fazer. O que o meu mindset falava pra mim? Porque eu não aprendi, né? Não aprendi pontos fortes. Então eu aprendi, meu mindset falava, né? Aquela voz julgadora, meu mindset não, aquela voz julgadora falava assim, peraí, Tatiana, você tá perdendo foco. Você tá fazendo e não fazendo nada, né? Também caí já nessa cilada. Mas não é isso. Quando eu comecei a dar atenção, reconhecer esses pontos fortes e dar atenção para essa voz mais positiva e trabalhar o mindset positivo a partir dos meus pontos fortes, dos meus valores, falei, peraí, o que me motiva quando eu estou nesses projetos? O que eu faço que eu me engajo tanto, que eu viro noite, que eu passo o final de semana, que eu fico empolgada, que me traz essa sensação de bem-estar. E eu comecei a perceber que colocar a minha criatividade, colocar a minha intenção, desenhar uma coisa, discutir com a pessoa e criar uma coisa para ela, ou para um projeto, ou para um treinamento, isso era o meu ponto forte. E aí vem a segunda dica. A gente começa a ver isso na rotina e depois a gente nomeia. Então, a falta de foco, que era um ponto negativo, tá? E poderia sim ter essa falta de foco, eu já tive essa falta de foco, eu transformei, eu nomeei ela como um ponto forte, como uma qualidade e ela virou o meu ponto forte, a criatividade. Hoje, nas minhas palestras, eu me apresento.
A primeira apresentação eu sou Tatiana Miranda, eu falo quem eu sou e eu falo dos meus valores, dos meus pontos fortes. Eu sou uma pessoa muito criativa. Então eu reforço isso o tempo inteiro. Por quê? Porque quanto mais eu reforço, mais eu me aproprio desse ponto forte e, lembrando, e já falei, eu vou ter que agir. Então o que eu faço na minha rotina? Nas minhas tarefas, né? Porque os pontos fortes, gente, eles são desenvolvidos, né? Como todas as características e comportamentos, no nosso dia a dia. A gente não pode pensar em desenvolver eles só uma vez ou outra, quando der, né? Quando eu for fazer uma apresentação muito boa, quando eu for ter uma empresa, quando eu for fechar um grande negócio, quando eu for gestora, quando eu tiver liderados. Não, a gente tem que afirmar isso no dia a dia, é na nossa rotina. Então pega a sua rotina, entenda o que você faz bem, o que te dá essa sensação boa, te energiza, te dá domínio, você entra num fluxo, entra num flow aonde você desenvolve gastando pouca energia interna, tá? E coloca nome. Então, a gente tem que ter nome. Criatividade, amor ao aprendizado, perdão, né? Eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou assertiva, eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão sistêmica. E aí, gente, pontos fortes, a gente tem uma lista de pontos fortes, tá? Um exercício, o segundo exercício importante pra gente pensar neste momento, pra gente ser foda, né? E aí colocar aqui, sejamos foda, né? Vamos ser fodas mesmo e vamos nos sentir desse jeito. Porque isso traz empoderamento. O empoderamento, ele não é de fora. Eu me empodero do que eu tenho. Eu me empodero do que é meu recurso interno. Então, nesse recurso interno, eu reconheço as minhas qualidades, os meus pontos fortes. E a gente tem tanto talento, que pelo menos todos nós temos mais de 20 pontos fortes, que eles já foram mapeados, estudados e verificados. Na verdade, foi feita uma pesquisa muito grande, e o Martin Seligman retrata ela aqui nesse livro, Florescer. Martin Seligman é um dos pais da psicologia positiva. E essa pesquisa feita pelo Chris Peterson, da Universidade de Michigan, fez uma pesquisa com mais de 1.000 pessoas e conseguiu mapear todos os valores e pontos fortes e colocou numa lista de 24 pontos fortes. Na verdade, 24, ele chama valores e pontos fortes. Então fala que todo mundo tem pontos fortes. Então essa história da gente falar pra gente mesma aqui, ó, aquele selfie julgador 20, mais de 20, 24, depois eu vou dar o link pra vocês. Quando a gente deixa só aquele selfie julgador, né? Aquele nosso capetinha que fica aqui do lado falar que a gente só tá fazendo as coisas ruins, mentira. Eu vou olhar para os meus pontos fortes, tá todo mundo chocado, né? É 20, é mais de 20, gente, é 24 pontos fortes mapeados dentro da personalidade de cada um de nós seres humanos. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem esses 24, tem essa possibilidade de ter 24. E mais legal que tudo é que nós temos esses 24, né, 20, cada teste tem um, mas a gente tem alguns top 5, alguns top 5 que a gente desenvolve mais, que ele é mais corriqueiro, que ele é mais natural nosso, ok? Dentro desse estudo, esse teste chama Value in Action, valores em ação. Eu já comentei dele aqui, tá? Porque pontos fortes é um trem que eu repito para todo mundo. É um trem que eu falo em toda sessão de mentoria, eu falo em toda palestra, eu falo no workshop e no workshop do dia 23 do Poder da Autoliderança, nós vamos ter uma dinâmica exclusiva para reconhecimento dos pontos fortes, para reencontro, reconexão desses pontos fortes. E isso, mais uma vez, tô repetindo, e eu sei que eu tô repetindo de propósito, para gravar no ouvido de quem tá ouvindo aí, quem vai ouvir depois. Isso empodera.
Isso diminui a voz do nosso self-julgador e aumenta a voz do nosso anjinho, daquele que nos empodera, aquele que nos dá coragem, força para ir para frente. Vou parar um minutinho aqui porque eu tô achando o máximo esses comentários. Boa noite quem entrou agora, que eu não vi: Bruno, Helena, Juju, Vida 7, Marcela, Mari, Renata, Lux Gloss, sejam muito bem-vindos. Tá todo mundo aqui. Gente, tô chocada, 20! Nossa, não consigo listar 5, não consigo listar 4. Como assim? Esse tanto. Aí vamos voltar para a nossa prática. Papel e caneta na mão. Listinha dos pontos fortes, faz os seus pontos fortes e começa a perceber como que você está colocando isso na sua rotina, no seu dia a dia. Se não conseguiu perceber pelos pontos fortes, nomeando os pontos fortes, lembra da minha história que eu contei, você vai escrever a sua rotina e vai começar a perceber aonde você ganha mais energia desenvolvendo aquela habilidade, aquela atividade, onde você ganha mais energia desenvolvendo aquela habilidade e aonde você perde total energia. Alguém comentou aqui, ó, estava sem energia, achei que ia perder a live. Não, a live tá aqui para energizar vocês, é para empoderar, para todo mundo sair daqui hoje assim, ó, sou foda, sou bombástica. Então vamos lá, anota as atividades e dentro dessas atividades começa a perceber. Peraí, eu gosto de cozinhar. Tô falando de mim, tá, gente? Para vocês começarem a perceber como é que a gente vai. Eu gosto de cozinhar. Eu sou boa nisso. Quer dizer que isso vai ser a minha profissão? Não, tem nada a ver. A gente vai começar a desenhar uma coisa porque a gente acha que o meu ponto forte é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Hoje eu trabalho com a minha criatividade e isso me dá muito engajamento, isso me dá muito retorno, isso faz parte da minha natureza e do meu propósito. Mas eu poderia ser criativa, por exemplo, na educação dos meus filhos. Eu posso ser criativa no comando, na gestão da minha casa. Eu posso ser criativa na maneira de desenvolver a minha empresa. Eu posso ser criativa criando alguma coisa para mim como hobby. Não necessariamente tem que virar um trabalho e esse trabalho tem que virar seu propósito, tá, gente? Porque senão a gente começa a confundir as coisas. Então, o ponto forte, ele é o reconhecimento do que eu faço de bom, que eu faço bem feito. A gente brinca assim, eu faço bem feito com os pés nas costas, tá? Então, o que você faz? Você faz bem feito com os pés nas costas, é seu ponto forte. Entendendo isso, nomeia, dá nome. O teste, por exemplo, do VIA, ele vem para dar nomes, para nomear, para dar clarificação na nossa mente desses pontos fortes, da clareza. Porque como a gente não aprendeu, a gente vai ter que aprender agora. E eu aprendo nomeando isso. Então, peguei esses pontos fortes, entendi. Eu falei de 24, tá todo mundo chocada. Pega um. Faz amanhã, ou então faz hoje, que tá fresquinho, antes de dormir, acabou a live, pega o caderninho e fala assim, o que eu fiz hoje? O que eu gostei de fazer? O que eu fiz muito bem? Que me deu prazer, que me deu uma sensação boa, que eu me engajei, que eu tive energia e que eu gosto de fazer? E que eu faço bem? É essa a perguntinha, gosto de fazer e faço bem. Tá, aí eu fui levar meus filhos na escola, parei na porta da escola, conversei com uma amiga, conversei com um amigo, ajudei ele, ouvi essa pessoa, dei uma solução, a pessoa ficou satisfeita, eu também fiquei satisfeita. Olha que ponto forte maravilhoso, escutativa, né? Talvez não julgamento, a gente tem que fazer várias maneiras aí de perceber esses pontos fortes. Respirando, tá fazendo sentido aí, gente? Dá um joinha pra mim. Se tá dando pra acompanhar esse raciocínio aqui. Hoje o mais maluco, porque tá aqui e pensando nos meninos ali que estão dormindo, que talvez venham aqui no estúdio pra ver a gente. Quando a gente trabalha esses pontos fortes, eu começo a ficar mais autoconfiante, tá? Quando eu tenho autoconfiança, eu consigo ir como ação para o meu projeto, para o meu negócio, para a minha vida, de uma maneira mais confiante. A postura é essa, ó, peito aberto, né?
Entonação de voz de confiança. Quando eu estou confiante, eu consigo agir frente a isso. E se eu vou agir, eu vou colher frutos. Vou ter consequência. Então, essa consequência, ela vai me dar um norte. Peraí, essa consequência está sendo positiva ou ela está sendo negativa? Certo, gente? Então, na hora que eu vou agir frente a esses pontos fortes, eu começo a perceber como que eu tô colhendo isso para mim. Então, no dia a dia, é a autoconsciência, é a observação interna do que eu estou fazendo. É as atividades rotineiras e práticas se tornarem conscientes do que a gente quer fazer, ok? Quando a gente age frente a esses pontos fortes, quando a gente se sente foda frente a esses pontos fortes, a gente tem uma sensação de apropriação, de autenticidade. Então, quando alguém hoje vem falar comigo, mas Tati, principalmente meus amigos mais antigos, que eu sou formada em nutrição, um dia eu vou contar minha história aqui, minha carreira, para vocês. Fala assim, mas você não é nutricionista? Eu falo, não, mas eu trabalho com desenvolvimento humano e modelagem de negócio e desenvolvimento empresarial. A nutrição foi só um caminhar para isso. A pessoa falou, mas você não tá sem falta de foco? Não, eu falo, não, eu sou muito criativa. Então eu gosto de buscar, gosto de aprender. E outro ponto forte meu é o amor ao aprendizado. Então eu tô sempre estudando. Olha como que eu me aproprio de quem eu sou. Quando a gente usa esses pontos fortes, a sensação de eu sou assim, ela é mais dominante. Eu não falo, ai, será que eu tô realmente desfocada? Será que eu tô perdendo? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Eu não. Olha como que muda, gente. Muda a postura, muda o tom de voz. Eu me aproprio e falo, eu sou assim. Então é um senso de autenticidade. A autenticidade é a palavra de moda hoje, né? Todo mundo quer ser autêntico e a gente precisa ter essa autenticidade para mostrar, para dar voz aos nossos pontos fortes. Bacana? Outra sensação, para vocês começarem a ver qual que vai ser a colheita de vocês. Essa é a consequência. Eu ajo frente aos meus pontos fortes, eu tenho uma colheita, eu tenho uma consequência. A primeira consequência é uma sensação de autenticidade. Então eu falo, eu sou assim, ou eu estou assim, né? Porque a gente está nesse processo para aprender e evoluir, e é a segunda pílula. Evoluir sempre buscando ser a melhor versão de mim mesma. Não se compare a outro, porque cada um, dentro desses 24 pontos fortes listados e pesquisados, cada um tem uma escala e um movimento diferenciado. Cada um tem suas listas de quem é mais alto ou quem é mais baixo. A segunda sensação é uma sensação de excitação, de alegria, de prazer. E é muito vívido, é muito claro quando a gente está fazendo uma coisa que a gente sabe fazer, que a gente faz, que faz com o pé nas costas e faz bem feito. É uma sensação de autorrealização. Vou contar para vocês. Hoje eu busquei a Estela na escola, busco ela mais cedo, o Pedro tem futebol. Cheguei em casa, tinha trabalhado a tarde inteira e fui fazer a minha sopinha. Né, para mim, que eu adoro cozinhar para mim, é um ponto forte meu. Né? Mas eu não sirvo para ser cozinheira, porque eu seria um desastre na cozinha, porque eu só sei cozinhar com uma panela, 2 no máximo. Mas eu gosto de fazer isso para mim. E ela chegou para mim e falou assim, mãe, por que você tá tão empolgada e tão orgulhosa? Porque eu sempre falo com eles que eu estou muito orgulhosa deles, porque eles fizeram tal coisa e reforço os pontos fortes. E eu achei o máximo isso, que eu falei assim, mamãe tá tão empolgada, porque a mamãe criou hoje à tarde, conseguiu colocar em prática um método que ela está desenvolvendo para uma empresa e vai desenvolver esse projeto para essa empresa. Então ela está muito empolgada. Ela, ai mãe, eu também estou muito orgulhosa de você. Eu achei lindo isso. Primeiro, porque ela percebeu essa empolgação. E segundo, que eu tinha acabado de preparar o roteiro da live, né? A gente prepara um roteiro, mas ele acaba não sendo seguido aqui. Eu tinha acabado de preparar o roteiro e o segundo ponto que esse pesquisador fala, que o Seligman fala, é essa sensação de excitação, de prazer, de júbilo, né? De sensação de bem-estar quando a gente está na frente desses pontos fortes.
Parando mais um pouquinho para a gente respirar, tem muito mais gente que entrou. Que delícia ver tanta gente aqui. Que é o de Oliveira, Alice, Guilherme. Guilherme fala, a gente tem mania de focar nos pontos fortes e isso dá desânimo. E dá desânimo mesmo, Guilherme. Guilherme e todos que estão aqui. Quando a gente foca só no que a gente precisa melhorar, que seriam os pontos fracos, ou só naquilo que está como problema na hora, é como se eu tirasse a minha energia, é como se eu me desabastecesse totalmente. Por isso que eu preciso focar nos meus pontos fortes para ganhar energia, para fazer essa atividade com mais fluidez, para eu poder desenvolver as outras coisas que eu também preciso melhorar, porque a gente sim está no caminho da evolução. Todo filho merece ser potencializado assim, inclusive, e isso aí, Dani. A gente começa a potencializar a gente e a gente nomeia, né? Eu falo sempre para começar pelo adulto, né? Porque foi assim a minha transição e assim a minha jornada. Então eu começo a fazer o trabalho comigo, nomeio, entendo e passo isso para os meus filhos. E a gente vai focando nesses pontos fortes para a gente poder empoderar. E empoderar, a gente acabei de falar de filhos, não só a família, os filhos, mas eu começo a empoderar os meus liderados, a minha equipe, quem trabalha comigo, a pessoa que trabalha comigo dentro de casa, o relacionamento, o esposo, a esposa, a namorada, os amigos. Então eu começo a falar e começo a reconhecer para essas pessoas que estão no meu relacionamento, que estão do lado, falar assim, cara, você faz isso muito bem feito, você sabia? Você sabia que você tem uma fala muito positiva? Você sabia que você é uma pessoa muito positiva? Você tá sempre otimista. Olha que legal. Você tem uma escuta ativa, você consegue ouvir. Você tem um discernimento muito legal. Você consegue ouvir todas as partes. Pessoa bacana, né? Olha quantos pontos fortes eu acabei de falar agora. Olha que maravilha é a gente poder contribuir para a nossa evolução e para a evolução do outro que está no nosso meio, no nosso mundo, no nosso relacionamento. Então isso é uma mudança, gente, é uma mudança de mindset na hora que eu começo a trabalhar pontos fortes. É uma mudança de modelo mental que nós não aprendemos isso. As crianças estão aprendendo isso agora, mas nós não aprendemos, né? Com algumas exceções, a maioria de nós não aprendeu. Então essa mudança de mindset eu olho para mim de maneira positiva, me reconhecendo, entendendo os meus pontos fortes, nomeando esses pontos fortes e, mais importante, colocando eles em prática. Se eu sou uma pessoa que gosto de me comunicar e não me comunico, eu não estou desenvolvendo meus pontos fortes, não consigo desenvolver, muito pelo contrário, eu vou minar e aí sim vai vir um desânimo. Então, mas se eu sei que eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu tenho que me manter em constante aprendizado. Ok? Gente, dá para ficar falando aqui 1 hora de pontos fortes, que é uma delícia esse assunto. Vamos voltar para fechar a prática. Faz uma listinha, põe quais são as atividades no seu dia, quais são as atividades rotineiras que você faz bem feito, você faz com prazer, te dá uma sensação de bem-estar, uma sensação até de excitação no final e que eu gasto pouca energia. Qual que é essa atividade? Se eu conseguir nomear os pontos fortes, maravilha, senão eu vou para a atividade, da atividade eu nomeio meu ponto forte. Aí eu vou pegar esse ponto forte, vou dar um nome para ele. Eu cozinho bem, eu converso bem, eu me comunico bem, eu escuto bem, tá? E aí quem quiser aprofundar nisso, vai me mandar pelo direct, vai colocar no direct o e-mail, que eu mando por e-mail a explicação e o teste. E aí vocês podem fazer esse teste, tá? Só mandar no direct o e-mailzinho, colocar eu quero receber, põe o e-mail que eu mando para vocês. Esse é um teste para aprofundamento, não necessariamente a gente tem que ir pelo caminho dos testes. Os testes, eles ajudam a gente a dar nomes, quando a gente não consegue nomear sozinho, ok? Então ele serve como embasamento.
Fez essa listinha, reconheceu esses pontos fortes, começa a fazer isso todos os dias. Se propõe a todos os dias reconhecer pelo menos um ponto forte. E aí, trabalhar agindo frente a esses pontos fortes. O Seligman fala que a gente tem que criar oportunidades todos os dias para fazer, executar e aplicar esses pontos fortes. O que é isso? O criar oportunidades é abrir a consciência, a mente, estar atento, ouvidinhos, todos os sentidos abertos para falar assim, peraí, se eu sou criativa, na hora que eu tô numa reunião e tem alguém falando, eu vou pensar como que eu posso desenvolver essa criatividade aqui. Então, eu estou atenta para isso. Se eu tenho uma escuta ativa muito boa, se eu sou uma pessoa que gosto de aprender, eu vou criar oportunidades ao longo do meu dia para utilizar essa força, utilizar esses pontos fortes. Ok? Então, são passos, passo a passo que a gente vai seguindo, que eu faço uma atividade, reconheço uma habilidade, né, um ponto forte, uma competência, coloco nome para ela, me aproprio dela, empodero dela. Nesse empoderamento eu coloco ação. Quanto mais ação eu colocar, mais empoderado, mais autoconfiante, mais a sensação de autenticidade eu tenho. Beleza, gente? Vamos ver aqui. Autorrespeito é ponto forte. Perguntou, paciência pode ser um ponto forte? Com certeza, Bruno. Paciência é um ponto forte lindo, maravilhoso. O ponto forte, ele também a gente tem que avaliar até onde que esse ponto forte ele me empodera, até onde ele me tira energia, tá? Porque a gente tem que... O ponto forte ele é para empoderar. Se for para tirar energia, não. Mas como eu te conheço, Bruno, paciência, filho, é o seu ponto forte. É um dos seus pontos fortes que você tem muitos. Então, nesse teste, voltando rapidinho no teste, vocês vão ver que ele tem... Aqui, ó, no finalzinho eu vou mostrar, mas ele tem um link online que vocês acham, eu mando para vocês quem quiser. Ele vai colocando qual que é o nome de cada ponto forte, dando nome e explicando qual que é a característica desses pontos fortes. Quando eu ensino isso, e eu vou já dar minha dica para vocês, que eu falei isso no início, eu ensino isso e falo assim, gente, sabe aquela atividade, sabe aquela tarefa, sabe quando você realiza aquela coisa que você se sente foda? É isso que é ponto forte. Então é isso que é ponto forte. É aquela atividade, é aquela tarefa, é aquela ação, é aquele desempenho que você teve que internamente você fala assim, caraca, eu sou foda. Eu ia até falar um palavrão aqui, ó. Você fala assim, eu sou muito boa nisso, eu sou muito bom nisso. Isso é ser foda, tá? Não é ser soberbo, não é se achar, né? Mas é você ter domínio, propriedade das suas qualidades. Tem gente, né? E a gente acaba julgando muito isso quando a pessoa ela se acha demais, né? A gente aprendeu isso. Isso é gíria de adolescente, né? Quando a pessoa tem uma tendência a se achar demais, todo mundo fala, nossa, mas a pessoa é arrogante, antipática, a pessoa se acha demais.